Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. O meu abraço a você que nos assiste agora pelo Instagram. O meu abraço a você que vai nos assistir mais tarde através do YouTube. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Quero nesse instante estar trazendo a você uma passagem bíblica que se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 5. Hebreus, capítulo de número 5, a partir do versículo 1, que fala sobre o sumo sacerdote. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: pois a palavra de Deus diz assim a palavra do Senhor: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas a Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Então, veja só, o sumo sacerdote, naquela época, existiu vários sumos sacerdotes. E o papel do sumo sacerdote, o fato de Deus escolher e separar o homem para ser um sumo sacerdote, era para que ele oferecesse sacrifícios e holocaustos, tanto pelos pecados dele, como pelo pecado do povo. Ele tinha uma obrigação de estar cuidando da sua vida espiritual e também cuidando da vida do povo de Israel. Era sobre responsabilidade dos sumos sacerdotes. Então ele orava por ele, porque ele também estava sujeito a pecar, porque ele também era homem, ser humano, estava vivendo na carne, e orava por todas as tribos de Israel. Ele era o sumo sacerdote, o responsável espiritual pelo povo de Israel naquela época. Eu estou falando do povo de Israel, mas existiam outros sumos sacerdotes em outros lugares que faziam o mesmo papel. Eu estou dando um exemplo aqui, por exemplo, de Arão, que foi sumo sacerdote. Então Arão, ele era um homem que tinha uma responsabilidade de, além de orar pelo povo de Israel, orar também por ele. Para o quê? Para que eles se desviassem do caminho do pecado. E para que o povo também se desviassem do caminho do pecado. Porque naquele tempo a lei era rígida. E as pessoas precisavam andar em santidade, em retidão com Deus. Veja para vocês verem, né? Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representar as questões relacionadas com Deus e apresentar as ofertas e sacrifícios pelos pecados. Além de orar por ele e pelo povo, ele tinha também a obrigação de fazer os sacrifícios. Ele que cuidava dos sacrifícios, dos holocaustos. Naquela época, Jesus não tinha vindo ainda, não tinha morrido por nós ainda, para o perdão dos nossos pecados. Vivia em uma época diferente. Naquela época, os pecados eram descontados através de sacrifícios de holocausto, até através do derramamento de sangue de animais. Animais de um ano, sem nenhum defeito, eram trazidos à mesa de sacrifício de holocausto anualmente. Amém? Todos os anos se repetia. O sacerdote de Cristo, ele é eficaz, porque ele é único. Ele só se sacrificou uma vez. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e não precisa ele morrer todos os anos. Ele morreu apenas uma vez pela
a humanidade. Amém? Pois bem, continuando, no versículo de número 2, vamos ver o que diz o versículo de número 2. Ele é capaz de ele é capaz de se relacionar com Deus e apresentar ofertas e sacrifício pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desvia, visto ele próprio está sujeito à fraqueza. Então, ele é capaz de quê? De ter uma misericórdia dada por Deus, que está imputada nele, ou seja, de compadecer daqueles que não têm o conhecimento de Deus, um conhecimento mais profundo, e vive na prática do pecado, amém? E se desviam dos preceitos de Deus e da lei de Deus. Isso acontecia muito naquela época. O sumo sacerdote, ele podia, no caso, ser uma espécie de intercessor diante de Deus, entendeu? Ele era o homem que representava Deus na terra, né, para orientar as pessoas a não pecarem, a pedir perdão a Deus, a reconciliar com Deus e a não pecar mais. Veja só o que diz o versículo 2, que começa aqui. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam. Se desviam da presença de Deus, perde a comunhão com Deus, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Amém? Então, o próprio sacerdote, não é porque ele era sumo sacerdote que ele não pecava, não, de jeito nenhum. Ele era um homem como nós. Só que ele não podia pecar como as pessoas, como o povo de Israel pecava, porque ele tinha que ser exemplo. Então, ele não podia estar cometendo pecados graves, né, de consequências graves, que levasse a dar um mau exemplo para que aquelas pessoas que estavam ao seu redor viessem fazer o mesmo. E quando ele fosse reclamar, as pessoas diriam: você não peca? Você também não fez? Então por que eu também não posso fazer? Então o líder escolhido por Deus, o sacerdote escolhido por Deus, o pastor escolhido por Deus, o presbítero escolhido por Deus, o diácono escolhido por Deus, o obreiro, o sumo sacerdote, seja lá quem for, se é escolhido por Deus, está à frente de uma obra, ele tem que ser exemplo. Ele tem que ser exemplo. Ele tem que ser irrepreensível. Irrepreensível significa a pessoa olha para você, mas não tem nada para lhe apontar de mal. Ele não pode apontar nada de mal, nenhum defeito em você. Nenhum defeito dentro das condições humanas, é claro, né? Porque o ser humano ele vai pecar, todos os dias ele peca. Mas há alguns pecados que já não nos pertencem mais, que Deus já nos dá, que Deus já não aceita que nós pratiquemos. Você entendeu? Então o caso do sumo sacerdote era esse. Vamos lá, para o versículo de número 3. Por isso, ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Então, quando ele oferecia um sacrifício, ele oferecia um sacrifício por ele, o sumo sacerdote, no caso de Arão, ele oferecia o sacrifício por ele, pelo próprio Arão, né? E oferecia o sacrifício pelo povo. Você entendeu? Por quê? Para que Deus recebesse e ajudasse a ele, dando suporte a ele, para que ele pudesse administrar o povo, para fazer com que o povo não se desviassem da presença do Senhor. Porque o Senhor tinha tirado esse povo lá do Egito com mão forte, e o Senhor só cobrou uma coisa: que o povo fosse obediente a ele. Mas o povo vinha pisando na bola no deserto, né, murmurando muito, né? Fizeram o bezerro de ouro. Teve algumas coisas que o povo
pecou, lastimavelmente pecou, mas o Senhor os perdoou e mandou uma lei, e nesta lei tinha um sumo sacerdote que estaria obrigado a se santificar, a se consagrar, a jejuar, a oferecer sacrifício, tanto por ele quanto pelo povo que ele estava administrando. Amém? Versículo de número 4. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Entendeu? Então, quando você recebe um ministério na sua vida, não é para a honra e glória sua, não. Claro que você fica feliz, você fica alegre, porque o Senhor, Deus, lhe concedeu um cargo de honra, de pastor, de presbítero, de diácono, mas você não deve se alegrar só por isso, não. Você deve se alegrar primeiro porque o seu nome está escrito no livro da vida. Essa é a sua maior alegria. Deve se alegrar por Deus ter escolhido, sim, mas não pegue a honra para você. Toda a honra e toda a glória é dele, do Senhor Deus. Amém? Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. 5. Da mesma forma, Cristo tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhes disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Amém? Então, meu amado irmão, o fato de Jesus é diferente, porque Arão era homem, nós somos homens, somos seres humanos, somos carnes. Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, completamente diferente de nós. Ele pode gloriar nele mesmo, e ainda assim, tudo que ele ia fazer, ele pedia permissão ao Pai. Veja só, ele sendo Deus, usurpou de ser Deus, colocou no lugar de servo, morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, ficou mais 40 dias na terra para convencer os apóstolos, porque senão os apóstolos todos tinham se desviado, e só depois subiu ao céu e está sentada à direita de Deus Pai. Amém? Então, veja só, após tudo isso acontecer, ele se torna o sumo sacerdote dos sumos sacerdotes, o maior sumo sacerdote que existe no mundo, que já existiu e que continua existindo, é Jesus Cristo. Amém? Porque todas as coisas que foram feitas por causa dele. Se ele não existisse, nada do que foi feito teria sido feito. Amém? 6. E diz noutro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que segundo a ordem de Melquisedeque? Porque Melquisedeque, ele foi o primeiro sacerdote, mesmo não tendo lei. Mesmo antes das leis, não existia nenhuma lei. E Melquisedeque já era sumo sacerdote. Por quê? Porque Deus viu nele santidade, Deus viu nele graça, Deus viu nele integridade. Então ele se tornou o primeiro sumo sacerdote antes da lei. Antes da lei. Era um homem fiel a Deus. Ele era tão importante, Melquisedeque era tão importante, que Abraão deu o dízimo, os 10% de tudo que ele produziu a o sumo sacerdote Melquisedeque. Por aí dá para você entender a importância do sumo sacerdote Melquisedeque. Amém? 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Amém? Então, Deus, Jesus Cristo, se tornou sumo sacerdote por causa da sua submissão
ao Pai. Ele se submeteu ao Pai, se entregou por nós em uma cruz, morreu em uma cruz, né? Coroa de espinho na cabeça, um calvário de 18 horas. Não precisa entrar em detalhes, que vocês já sabem como foi a morte de Cristo. Então, verdadeiramente, um homem como Cristo é o maior sumo sacerdote que o mundo já conheceu, e nunca haverá outro sumo sacerdote como Jesus Cristo. Amém? 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquele que sofreu, mas, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhes obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a lei de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, meu amado irmão, Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Deus que se entregou por um povo pecaminoso, nós não merecíamos. O apóstolo Paulo disse que o que nós merecíamos mesmo era perder a salvação automaticamente, sem passar por nenhum julgamento e por nenhum juízo. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, enviou Jesus Cristo para que o pecado que nós adquirimos de Adão fosse perdoado, para que nós voltássemos a ter comunhão com Jesus Cristo, o sumo sacerdote dos sumos sacerdotes. Sabe o que significa isso? Jesus é a pessoa mais importante que existe no mundo. Não existe outra pessoa mais importante do que Jesus. Ninguém pode salvar, só Jesus pode salvar. Ninguém pode mediar, só Jesus pode mediar. Ninguém pode regenerar, que é limpar por dentro e por fora. Só Jesus tem o poder de arrancar os pecados, de arrancar você do charco de lodo, de lhe tirar das mãos do diabo. Só Jesus pode curar, só Jesus pode libertar, só Jesus pode lhe apresentar ao Pai. Cheguei, aqui está Cleomar, meu Pai, que eu resgatei das mãos do diabo, que vivia bebendo, se prostituindo, que vivia fazendo coisas que desagradavam a ti. Mas um dia ele levantou a sua mão e se entregou, e com sua boca confessou que eu era Senhor da sua vida. Portanto, está aqui a tua ovelha, Cleomar, te apresento, foi comprada com o meu sangue, o sangue carmesim, o sangue preciosíssimo derramado na cruz do Calvário. Por isso, amados irmãos, que muitas vezes o Senhor se ira para destruir a humanidade por tantas coisas, atrocidades que o ser humano faz. Mas o nosso advogado, Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens, o único que pode salvar, ele media a nossa situação, ele advoga a nossa causa e não cobra nada. Se você contratar hoje um advogado para resolver qualquer causa sua, no mínimo você vai desembolsar uns 5 mil reais. Jesus Cristo advoga a sua causa até o dia que ele voltar. Você pode estar com 120 anos, ele está advogando sua causa e não te cobra um centavo. A única coisa que ele te cobra é que você seja fiel e que reconheça ele como Senhor da sua vida, como soberano, como alfa, como ômega, como princípio, como fim, como leão da tribo de Judá, como Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Ra, o Deus que tudo pode, Jeová Nissi, Jeová, o Deus da provisão, o Deus do café da manhã, do almoço, do jantar, do vestir, do calçar, o Deus que cuida da nossa saúde, o Deus que nos cura de acordo com a nossa fé. Esse é o Deus que nós servimos.
Esse é o Deus que está sentado à direita do Pai. E Estevão viu quando fazia sua defesa. Ele olhou para o céu e o céu se abriu e ele viu Jesus assentado à direita do Pai. Quando ele disse isso, os sacerdotes da mentira arrastaram ele para fora e apedrejaram Estevão até a morte. Estevão sucumbiu de apedrejamento, mas entrou no céu e a sua alma está com Jesus Cristo. Então, sofra pela causa de Cristo, porque vale a pena. Vale a pena ser cristão, vale a pena reconhecer Deus como Senhor, vale a pena ser fiel ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor, confie nele e o mais ele fará, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Entregue a sua vida ao Senhor neste momento. Se você estiver na sua casa e assistindo, se você estiver ouvindo este vídeo, levante a sua mão e entregue ao Senhor. Se você tentar levantar a mão, mas vir aquele cansaço na mão sem querer deixar você levantar a sua mão, repreenda o diabo em nome de Jesus. Diga para ele assim: está repreendido Satanás no nome de Jesus. Eu vou levantar a minha mão, as minhas duas mãos para o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele é o único que é digno de honra, de glória e de louvor. Só ele pode me salvar. O diabo não. O diabo quer lhe levar juntamente com ele para o Hades, para o Sheol, para o lago de fogo. Mas Jesus não. Jesus quer levar para a cidade santa, a nova Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor, onde as ruas são de ouro e os muros são de cristais, e você viverá eternamente em gozo junto com Cristo e será herdeiro de Deus e co-herdeiros com os anjos. Que Deus os abençoe.